A paz do Senhor Jesus, queridos, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Aleluias. Os irmãos me perdoem o horário, mas, irmãos, eu tô 20 minutos tentando entrar. Olha que mistério. E eu não estava conseguindo entrar. Eu estava assistindo normalmente a live e não conseguia entrar. Mas Deus é Deus. Amém? Os irmãos, sejam todos bem-vindos, né? Uma boa noite. Tem alguns irmãos nossos que ainda estão na igreja. Tem o aniversário de um irmão hoje, o irmão Wendel. Já quero externar aí minha alegria, né? Pela vida do nosso irmão. E ia ter um bolinho lá, então o povo tá por lá ainda. Pensa no povo festeiro. MTR. Amém? Mas eu já estou acenando aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos aos irmãos que estão aí, tá bom? Como nós estamos com o horário um pouquinho avançado, né? A pastora não vai poder esperar os irmãos que estão acostumados, né? Entrar, que estão lá na igreja. Amém? Mas vamos marcando o pessoal aí, vamos chamando o povo. Tem um povo santo aí aguardando, né, pelo nosso café com palavra, mais uma noite da qual o Senhor, aleluias, né, nos permitiu, né, permitiu nos encontrarmos aqui para juntos nós refletirmos e meditarmos na palavra de Deus, amém? Quero externar minha alegria aí, irmã Dayana Alves, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. A minha irmã Ana Maria Pires também já está aí conosco, Diácono Alessandro. A irmã Raquel Nunes, seja bem-vinda, boa noite. Irmã Bárbara, também Deus te abençoe. Luiz Henrique, Deus te abençoe, a paz. Solange Adriano, também já está conosco aí, tá bom? Eu vou... Espera só um minutinho aí, irmãos. Eu tô tentando mexer aqui, acho que não vou mexer, não vai dar errado. E hoje eu tô sem assessora. Hoje não tenho uma assessora aqui para me ajudar. Glória a Deus, amém? Irmã Magda Mendes, seja muito bem-vindo, boa noite. Aleluia. Glória a Deus, amém? Tô feliz com Jesus, né? Nessa noite de terça-feira, que Deus venha nos abençoar, que o Senhor venha iluminar, né, a nossa mente, que o Senhor possa nos dar sabedoria. Pastora Jéssica chegando aí, a paz do Senhor Jesus, pastora, seja muito bem-vinda, amém? Hoje nós vamos falar do teu tema. Pastora Jéssica sugeriu o nosso tema desta noite, do nosso café com palavra, amém? Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito em tempo de pandemia, né? Esse tempo de quarentena aí. Ai, meu Deus, tem que ter muito fruto do Espírito. Adriana, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Tá bom? Josiane Mota, Josi, Deus te abençoe. Boa noite, tá? Marca o povo de Mogi aí, Josi. Chama a Lu, tá bom? Vamos marcar o povo santo aí para assistir, que é muito importante assistir tudo. Tá, ó? Maravilha. Me alimentando, né? Regozijando no Senhor. Ai, que coisa linda. Eu amo a palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus eterno Pai, nesta noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez, mais uma noite do nosso Café com Palavra. Aleluias, Pai, eu te peço que o Senhor possa já ir abençoando a todos aqueles que estão nos assistindo. Visita cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa, Pai querido, trazer a luz da revelação da tua palavra. Que esta palavra
do nosso coração, ao encontro das nossas vidas, nos trazendo transformação, trazendo libertação, aleluia, trazendo bênção para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa falar a cada um segundo a tua medida, segundo a tua necessidade. Amém? Que o Senhor possa permanecer conosco até ao término desse estudo. Amém. Então vamos lá? Você está com a tua Bíblia aí? Tua Bíblia. Irmã Cleide Neres, seja bem-vinda. Irmão Luiz Henrique, de Mogi das Cruzes. Irmão Luiz, seja bem-vindo também. Amém? Esses dias eu falei contigo achando que era do Rio de Janeiro. Então o pessoal do Rio de Janeiro também nos assiste, né? Mas seja muito bem-vindo, Luiz Henrique, tá bom? Eu já estou aqui com o meu café. Já estou aqui ansiosa para começar. Nós vamos iniciar fazendo leitura do Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Nós vamos fazer essa primeira leitura. João 14. Aí nós vamos ler o versículo de número... vamos ver aqui. Desde o início, eu vou ler alguns versículos, tá? Você vai me acompanhando aí, tá bom? Vamos a partir do versículo 1, diz assim, olha. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Diz assim, olha, Jesus respondeu e lhe disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Eu tenho vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo, eu vou repetir, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Coisa linda, aqui é um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele já estava, né, avisando os discípulos que ele não mais estaria no meio deles. Jesus já estava fazendo aqui menção da tua partida, né? E os discípulos ali, alguns não entendendo, dentre eles o próprio Judas, né? E ali pergunta o caminho, né? Quando ele fala do caminho, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ali eles fazem menção, né? De qual seria o caminho, né? E Jesus fala, vocês estavam comigo, né? A todo tempo, e ainda não conheceis o caminho, né? Ele estava dizendo, o caminho sou eu, né? E aí ele começa a dar algumas orientações, algumas instruções para os discípulos, tá? E dentre elas, ele dizia que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar o Consolador, né? Ele fala, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Tá lá no capítulo, no versículo 18, ele fala, não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Amém? No 24 e em diante, bem dito no 26, né? Mais corretamente, aí ele fala acerca do Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. Então era necessário que Jesus fosse para que ele enviasse o Consolador, amém?
Essa era a certeza que Jesus dava para os discípulos de que eles não ficariam sozinhos. Os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus, ser orientado por Jesus, né? E você imagina que coisa boa? Você imagina que coisa boa você, né, está ali com Jesus a todo tempo sendo ensinado, sendo orientado, né, sendo guiado pelo nosso, né, pelo nosso Jesus. E eu imagino, lógico, que eles se assustaram quando Jesus começou a anunciar e pronunciar a sua partida. Eles não queriam se desligar, eles não queriam, né, ficar longe de Jesus. Amém? Mas Jesus sabia do tempo da sua partida, e ali ele, para não deixá-los só, para não deixá-los desorientados, ele começa então a trazer essa orientação para eles, né? E ali ele deixa também a paz, né? Ele no 27 ele fala: "Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração e nem se atemorize." Amém? Então hoje nós vamos falar no nosso tema, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito em tempo de pandemia. Eita, dá tempo de chamar mais gente. Dá tempo de chamar mais gente para assistir. Amém? Pastora Elisângela, Deus abençoe, em nome de Jesus, minha linda. Louvado seja Deus. Estava falando de tu hoje, hein? Pensa numa mulher cheia de Deus. Amém? Tá aí conosco nos assistindo. A evangelista Margarete também chegou aí, a irmã Filomena, a irmã Magda, a irmã Cleide, a irmã Maria Luísa, graças a Deus. Agora entrou um tanto de gente aí abençoada, nós vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, amém? Então, essa leitura, né, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo 6 em diante, então Jesus conversando com os discípulos ali. Tá bom? Nós vamos falar do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Não temos como falar sobre o fruto do Espírito Santo se não falássemos do Evangelho de João, do capítulo de número 14, né? Que é onde Jesus ali dá a certeza para os discípulos de que ele iria, mas que ele não os deixaria sozinho e que ele os deixaria o Consolador, enviaria o Consolador para eles. Aí ele fala algo interessante, que vai fazer parte do nosso estudo, até para que você venha ter uma melhor compreensão, tá bom? Ele diz assim, olha, e este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa linda. Às vezes tem pessoas que falam que tem dificuldade de lembrar as palavras, tem dificuldade de memorizar, tem dificuldade de citar a palavra, né? Os versículos bíblicos. Porém, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele nos ensina, né? Ele nos lembra, ele nos faz lembrar tudo aquilo que um dia fomos ensinados dentro da palavra, tá bom? Então você fez estudo, você leu a Bíblia, ainda que você não memorizou, né? Isso, porque é difícil memorizar a Bíblia, né? Alguns versículos a gente sabe, outros realmente, né? Mas tem pessoas que têm uma fácil memorização e traz a Bíblia ali assim, coisa mais linda. E eu peço isso para Deus. Depois de 3 AVC, irmão, não sei, é só o Espírito Santo mesmo, né? Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo tem essa característica, né? De nos lembrar de tudo aquilo que nos foi dito, de tudo aquilo que nos foi ensinado, de tudo aquilo que nos foi orientado. Amém? Uma certa feita, uma pessoa me contou um testemunho que disse que tinha deixado de servir a Deus. E eu falei para ela, mas por que você deixou de servir a Deus? Ela falou, então, porque eu passei a não acreditar em Deus. Porque um dia eu estava em sala de aula, olha isso, irmãos, olha como que as pessoas põem enquete, né? O crer deles é tão raso, né? Mas a pessoa me disse desta maneira, disse que tinha virado um ateísta, né? Porque ele tinha pedido, naquele momento, aquela prova era uma prova muito importante, e ele pediu para Deus, né? Trazer a memória dele alguma coisa para ele escrever em prova. Irmão, tem gente que
Tem gente que só Deus, né? E ali eu conversando com ele, eu falei, mas você estudou? Você leu? Você tinha domínio da matéria? Você leu? Você estudou a matéria? E a pessoa falou, não, eu não li. Eu falei, então não tinha como, né? Porque o Espírito Santo só traz à nossa memória aquilo que um dia nós lemos e aquilo que um dia nós vemos, aquilo que um dia nós somos ensinados, tá bom? Por isso da importância de você ler a palavra de Deus. Ainda que você não decore versículos bíblicos, e numa hora oportuna, a hora que você precisar, você vai clamar e o Espírito Santo traz a sua memória, traz a sua mente. Tá bom? Louvado seja Deus. Isso aí é só um adendo para o nosso estudo, tá? Então, peça ao Espírito Santo que ele nos traz a memória, né? Aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos é necessário, que nós venhamos lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre o fruto do Espírito em tempo de pandemia. Irmão, eu vou citar o fruto, os 9 frutos que a Bíblia menciona, do Espírito, tá bom? Só para que você já venha começar a se atualizar acerca do que é que nós vamos falar, tá bom? Então vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Eu vou explicar para você a diferença de amor e de amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança, tá bom? Coisa mais linda, nós estávamos aí falando, eita pastora linda, a pastora falou sobre temperança, né, pastora Elisângela? Louvado seja Deus, um tema lindo, um tema que nos rendeu assim frutos já, testemunho, coisa mais linda. E foi muito interessante porque a temperança é moderação, né? Foi no sábado, no Momento Mulher. Você que não assistiu, tá convidado a assistir. Já tá aí na página, né, do Facebook. Tá gravado aí, é só você assistir, tá bom? Louvado seja Deus. Então vamos lá. À medida que olha só, a vida com Jesus, quando nós passamos a ter vida com Jesus, é como uma árvore, tá? Nós começamos a aprender com Jesus. Então, primeiro, é como uma árvore, tá? Eu vou dizer mais ou menos o ciclo para você. Nós nascemos, né? Nós crescemos, nós amadurecemos e depois começamos a dar os nossos frutos. Isso é um ciclo da vida cristã, tá? Isso tem que acontecer. Assim como uma árvore, ela tem o seu ciclo. Se ela foi plantada, ela precisa crescer, né? Ela precisa amadurecer e com o tempo precisa aparecer os frutos dessa árvore, tá bom? Então, à medida que nós vamos tendo vida com Deus, à medida que nós vamos tendo vida com Jesus, à medida que nós vamos tendo, louvado seja Deus, intimidade com o Espírito Santo, nós vamos adquirindo todos esses, todos os frutos, tá? Eu costumo dizer que o fruto do Espírito é como se fosse e dentro dele é como se fosse, né, ali vários gomos. Falei disso esses dias. Então, quem tem o amor, que é o primeiro deles, né? Quem tem o amor, tem os demais. Né? Quem tem o fruto do amor, o fruto do Espírito, o amor, ele tem os demais, tá? Então, vai lá, 1 João, capítulo de número 4, no versículo de número 7. Irmãos, hoje eu vou citar palavras, tá bom? Eu creio, a gente combinou aquele dia, né? Você separar um caderno para que você viesse anotar, fazer essas anotações que vai ser bênção para a tua vida, né? Quando você estiver passando esse estudo para alguém, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Todo estudo tem que ser com base bíblica, então eu vou fazer algumas citações e você vai anotando aí, se você tiver disponibilidade, tiver condição aí, tá bom? Às vezes você pode estar no ônibus, pode estar, né, no trabalho, às vezes não dá para anotar, mas aquele que puder, faça a sua anotação, tá bom? Louvado seja Deus. Então lá, 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 4.
ele fala assim, olha, versículo de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É forte isso, né? Talvez você nunca tenha feito essa leitura na íntegra ou com entendimento, né? Então, olha só, nós devemos amar primeiramente a Deus, e aquele que ama a Deus e obedece a tua palavra, e ele mesmo diz isso lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, ele fala: aquele que me ama segue os meus mandamentos. Então, aquele que me ama obedece a minha palavra. Aquele que me ama, essa é a condição de confirmação de amor, né? Então, às vezes a gente fala que a gente ama a Deus, né? Mas muitas das vezes temos dificuldade de obedecer a sua palavra, tá? Então, aquele que ama, o Senhor só reconhece aquele que ama os que obedecem a ele, tá bom? Aqueles que praticam a palavra de Deus, amém? Então, aqui, a epístola de 1 João, no capítulo de número 4, versículo 7, ele vai falar que Deus é amor, né? Deus é amor. Então, nós devemos amar a Deus e, automaticamente, você ama a Deus, você consegue amar o teu próximo. Então, quando tem o crer, né? Nós temos o crer de Deus no nosso coração, né? E nós amamos a Deus no nosso coração, nós conseguimos amar as pessoas que estão à nossa volta, tá? É impossível você dizer que ama a Deus e não amar as pessoas. Eu falo que eu tenho uma facilidade muito grande de amar. Irmãos, sabe por quê? Porque o amor, escuta isso, o amor não é sentimento. O amor, ele é atitude. Então, assim, não precisa, para você manifestar amor por alguém, a gente tem uma concepção errônea acerca do amor. Você acha que você declara amor às pessoas, só aquelas pessoas que você já tem afinidade, as pessoas que você tem convívio, as pessoas que são próximas de você. Não, você pode manifestar amor, eu falo isso para as pessoas, falo: passei a te amar hoje. É a coisa mais linda. Por quê? Porque aquele que entende que foi amado, independente né, e foi um amor incondicional, independente da sua condição, do que você ofereceu ou não, né? Independente dos nossos pecados, das nossas falhas, né? Mas tem um Deus que nos amou, né? Ele nos amou primeiro, é por isso que nós conseguimos amar as pessoas. Então, se você diz que ama a Deus e não ama as pessoas, o teu amor em Deus não é verdadeiro. A palavra de Deus diz isso. Se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus. Entende? Às vezes a gente está se enganando, a gente tem uma concepção errônea do amor, tá bom? Então, por isso que a gente tem essa facilidade de externar amor pelas pessoas. Então, eu não preciso ter convívio com uma pessoa, eu não preciso estar com ela todos os dias, eu não preciso conhecer ela há anos para que eu manifeste amor por ela. Amém? Partimos desse princípio aí, louvado seja Deus, você vai cumprir todos os outros, né? Todos os outros frutos do Espírito. Amém? Então, o amor não é sentimento, grava isso, tá bom? O amor é atitude. Amém? Jesus, nós não fizemos nada para que chamássemos a atenção dele ou que nós manifestássemos, né, algum tipo de ação que fizesse com que ele nos amasse. Ele nos amou independente do nosso pecado, independente da nossa condição, né? Ele nos amou, tá bom? Segundo, alegria. Olha que coisa linda. Né? Aquele que tem o fruto do Espírito, né? Que é a alegria. Mesmo em dificuldade, nós encontramos alegria na nossa salvação. Então, a gente já tem por si motivo de nos alegrarmos, né? De nos alegrarmos. Eu sou alegre porque eu já tenho, olha que coisa linda, porque eu tenho a alegria da salvação, né? Quem tem alegria da salvação, irmão, tem tudo.
É a coisa mais linda. Se você quiser ir interagindo, se você quiser ir conversando, se você quiser ir colocando o teu ponto de vista, tá bom, irmãos? Fica à vontade, sabe? Nosso estudo é uma bênção, nosso estudo é aberto, eu quero entender você, eu quero entender o que é que você está pensando, né? Louvado seja Deus e a sua concepção de fruto do Espírito. Porque às vezes a gente acha que tem e muitas das vezes nós não temos. E às vezes nós achamos que não temos e temos, né? Então isso a gente vai descobrir aqui hoje, tá bom? Então a alegria, o segundo fruto do Espírito, tá bom? Então é aquela pessoa que dificilmente você vê aquela pessoa cabisbaixa, dificilmente você vê aquela pessoa, não que ela não se entristeça, ela tem momentos de tristeza, amém? Nós somos, né? Nós estamos passíveis a isso. Porém, ela é uma pessoa alegre, ainda em meio às dificuldades, em meio às lutas, ela é uma pessoa que transmite alegria para aqueles que estão à sua volta. Amém? Primeiro eu vou dar uma conceituada para você acerca de todos os frutos, tá bom? E depois nós vamos falar sobre isso. Aí você entendendo, porque como que você vai praticar uma coisa que você não conhece? Não é? Então, nós temos que praticar. Às vezes nós não conhecemos. Achamos que conhecemos e não conhecemos. Então, nós temos que saber realmente o significado de cada um para ver se nós estamos, como nós estamos vivenciando isso. Amém? Então, tá lá. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então, e tem um outro versículo que me chama muita atenção, é que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, o Senhor, o Espírito Santo é que nos traz essa alegria, né? Que põe essa alegria na nossa alma, tá bom? E isso é transponível, né? Isso é transponível, isso é passado, né? É externado para fora de nós, tá bom? Afinal, nós temos o Espírito Santo. Vamos lá, terceiro, paz. Olha só, louvado seja Deus, paz. Quando é que nós temos, vamos fazer a mensuração então, se você tem paz, né? Paz, quando eu falo de paz, eu falo de paz interior. Só tem paz interior aquele que confia em Deus. Se você confia em Deus, você tem o fruto do Espírito, que é a paz. Pastora, que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. Que coisa linda. A paz que excede todo entendimento. A paz que as pessoas não vão entender. A paz que o mundo não pode te dar. Essa paz você não encontra em bens materiais. Essa paz você não encontra em riquezas. Essa paz você não encontra, né, em pessoas. Essa paz, ela vem do Espírito Santo. Ela vem do Senhor. Ela vem diretamente do céu. Então, nós aprendemos a confiar em Deus em qualquer circunstância. Então, é uma paz verdadeira, não é uma paz oscilante, não é uma paz que você tem hoje, amanhã você não tem mais. O fruto do Espírito, paz, você tem constantemente, independente da circunstância, tá bom? Vamos lá. Porque a gente sabe que Deus é bom, não é? E tudo que Deus faz é bom. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então isso traz tranquilidade para nós, né? A tranquilidade e a paz, elas caminham juntas. A pessoa dizer que ela tem tranquilidade, mas não tem paz, né? Ela está equivocada. Então, você tem paz, você também tem tranquilidade. Olha isso. Já vamos começando a mensurar se nós estamos vivendo isso neste momento, né? De quarentena, de pandemia. Paciência. Ô, irmão, quanta gente está sendo reprovado. Meu Deus do céu. Pensa no povo sem paciência. Tem gente que não tem paciência para assistir live. Não tem paciência. A pessoa não consegue entrar e ficar. As pessoas elas estão tão assim, exceto, né? Quando a gente realmente entra sabendo que vai ter que sair, porque tem algum compromisso, alguma coisa. Às vezes tem pessoas que falam, pastora, se eu sair no meio da live, é porque eu já tenho um compromisso, assim, assim, assim. Mas
Tem pessoas que elas conversando comigo, eu pergunto, tá assistindo, filho? Tá buscando Deus? Tá assistindo live? Aí a pessoa fala assim, eu não tenho paciência para assistir. A pessoa diz isso, eu não tenho paciência para assistir. Irmão, olha, uma coisa que as pessoas estão assim, a flor da pele. Pensa. Elas estão inquietas. A inquietação traz isso, a falta de paciência, né? A falta de... Bom, enfim. Então vamos lá. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Você sabe que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. É por isso que você tem paciência, né? Às vezes a pessoa não tem paciência de esperar as coisas acontecer, não tem paciência de esperar, né, o tempo de Deus concluir as coisas. Tudo que Deus faz é perfeito, né? O tempo de Deus é perfeito, o kairós de Deus, ele é perfeito, né? Às vezes a gente anda segundo o nosso cronos, né? O nosso cronos, o nosso tempo. O tempo do homem é chamado cronos, né? Esse é o tempo do homem, né? Mas o tempo de Deus é chamado de kairós, né? Então, olha que coisa linda, é perfeito, já tem dia, já tem hora, já tem tudo determinado, né? Louvado seja Deus. Então, você sabe, tem paciência. Às vezes, Deus faz uma promessa para a vida de uma pessoa, né? E a pessoa desiste no meio da promessa, desiste no meio né? da espera. As pessoas estão sendo reprovadas no tempo da espera. O tempo da espera, irmão, é necessário para as nossas vidas. Até porque no tempo da espera Deus vai tratar conosco. No tempo da espera Deus vai forjar algo em nós. No tempo da espera Deus vai trabalhar na vida de outras pessoas antes de trabalhar na nossa. Então é necessário o tempo da espera. O tempo da espera antes de se cumprir algo que Deus prometeu. Mas tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Né? Então nós partimos desse entendimento, né? A gente sabe que Deus tem um tempo certo. Eclesiastes capítulo de número 3 fala isso. Há um tempo determinado para todas as coisas, que nem agora a pandemia. As pessoas estão se antecipando, né? As pessoas ficam, pastor, por que não abre a igreja? Pastor, por que não abre a igreja? Pastor, por que isso? Irmãos, tem um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes tem pessoas que me ligam, você não vai voltar a trabalhar, você não vai voltar a atender. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Né? Então, quando a gente espera esse tempo, a gente sabe conviver com esse tempo, a gente vive de uma maneira mais tranquila. Então, tem pessoas que dizem, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Então, mas esse é o tempo de ficarmos dentro de casa, né? Já falando da nossa quarentena. Tem pessoas, irmãos, que não estavam doentes e ficaram infectadas por não conseguir ficar dentro de casa. Né? São pessoas de risco, pessoas que não, né? Sabia que corria esse risco, né? Mas a impaciência de ficar em casa, né? Eu não consigo esperar, né? Eu não acredito que isso vai passar. A falta de paciência limita a tua visão, limita a nossa visão, amém? Então, tá lá, Ele promete, Ele cumpre. Irmãos, espera só um minutinho só. Pronto, voltei. Eu deixei a porta aberta. Então, vamos lá. Então, as pessoas, elas estão perdendo, a pastora Jéssica tá aí colocando, né? Hoje, por falta de espera, as pessoas estão se tornando incrédulas em Deus. É verdade. É verdade, né? A incredulidade está entrando no coração das pessoas justamente pela falta de paciência, de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Ou porventura, quando eu vejo uma pessoa que vem muito inquieta, porque a pessoa que não tem paciência, ela tem inquietação, ela traz inquietação, né, para a vida até de outras pessoas. Às vezes quando chega assim com aquela inquietação perto de mim, eu falo, filho, você crê que há um tempo determinado para todas as coisas? Porque senão eu não consigo nem conversar com você. Você crê? Se você crer, primeiro você tem que crer nisso. Então, se você crer que há um tempo determinado para todas as coisas e que há um Deus no controle de tudo isso que está acontecendo,
Você vai ser paciente. Você vai esperar o tempo de Deus. O tempo que for necessário. Ah, mas se isso for durar daqui 2, 3 meses, Deus sabe de todas as coisas, né? Se isso perdurar por 2, 3 meses, Ele vai nos sustentar. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos guardar. Amém? Então, nós temos que esperar. Então, assim, as pessoas estão justamente isso, Pastora Jéssica, as pessoas estão deixando a incredulidade, elas estão deixando de crer, né, nas promessas de Deus, né? E olha só, interessante, eu vou contar um testemunho para você. Quando eu estava com o Covid, eu fiquei lá os 15 dias, né, no isolamento, e, irmãos, tinha momentos que eu sentia, assim, a morte muito próximo, muito de perto. A sensação de morte era terrível, porque eu passei todo esse processo da falta de ar, tudo, né, o pulmão muito debilitado, tudo dentro do quarto. Fui 2 vezes para o hospital, graças a Deus retornei, foi um propósito que eu fiz com Deus, mas naquele momento passava, porque eu estava passando pelo vale da sombra da morte, né, o Senhor já tinha ministrado, Salmo 23, né, no dito que aconteceria isso, né? E naquela hora eu trouxe o quê? Eu trouxe a esperança, eu trouxe, né, a minha memória, aquilo que me dava esperança, que eram as promessas de Deus. E eu fiquei guardado na promessa. Eu falei, eu sei que tem um tempo determinado para todas as coisas. Se o Senhor já tinha me feito promessas, né? A gente tinha tido uma festividade linda na igreja. E Deus usou muitos profetas para falar com a minha pessoa, para falar com o meu esposo, para falar acerca do ministério, né? Que o Senhor estenderia, largaria as tendas, que o Senhor nos levaria para lugares. Então, assim, o nosso Deus, ele é um Deus que não muda, né? A gente muda, mas Deus não muda, né? Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu entrei debaixo dessa promessa. Naqueles momentos em que eu ficava muito ruim e eu falava, meu Deus, né? O Senhor fez promessas para minha vida, então eu vou ficar debaixo dessa promessa. Então não é agora que eu vou morrer. O Senhor disse que os meus olhos ainda veriam, né, muitas coisas. Então eu tinha certeza que eu não iria morrer, ainda que estivesse sendo muito difícil. Amém? Então, olha como que a gente coloca tudo isso em prática. Realmente a gente colocar o fruto do Espírito em prática. Eu tinha que exercer agora a paciência, eu tinha que exercer o crer, né? Eu tinha que exercer isso. Amém? Então, quando Ele promete, Ele cumpre. Basta a nós crermos e esperar. Certo? Se você não crer, você não vai esperar. Nós temos que partir do princípio de crer. Então, quando eu vou conversar com alguém que está muito angustiado, eu falo, você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se crer, você vai esperar. Se crer, você vai confiar. Se crer, você vai acreditar. Se creres. Amém? Então, vamos partir desse princípio aí. Vai lá. Amabilidade. Amabilidade. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 24. Anota aí também. E nós vamos fazer leitura. 2 Timóteo 2, 24. Olha só o que diz o texto. Então, vamos lá. 2, 24. Diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar e sofredor, né? Instruindo com mansidão os que residem, e a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém? Então, a amabilidade. Deus, Ele muda a nossa forma de relacionarmos com os outros. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Como a gente tem visto isso? Como a gente tem visto isso, irmãos, no tempo de quarentena. As pessoas agora estão confinadas. Elas estão neste tempo em que elas estão exercendo um maior período de relacionamento. Eu digo isso e eu falo isso com muita verdade, com muita propriedade. Relacionamento não é você dar tchau de manhã e encontrar somente à noite.
Isso não é relacionamento, não é? Né? Então, assim, o relacionamento verdadeiro, que eu digo, precisa, tá? Então, vamos supor, você precisa trabalhar. Pastor, você está dizendo que eu não estou relacionando? Não, não, calma. Calma. Você saiu de manhã para trabalhar e você voltou à noite, amém? Você relacionou com outras pessoas, mas com os de dentro da sua casa, você não teve relacionamento. Não sei que foi por mensagem, mas o estar junto no ambiente, né? O dividir as mesmas coisas, dividir as. Irmão, o que tem pego de crente, de pessoas, não é só crente, não, tá? O que tem pego de pessoas, elas começaram a olhar para dentro de si e elas começaram a tirar conclusão de que elas têm dificuldade de relacionamento, até com os de dentro de casa. Era fácil porque não se via, era fácil porque a criança ficava na escola, era fácil porque, né? Mas quando agora, em quarentena, você é obrigado a estar junto, obrigado a permanecer junto, irmãos. É cada guerra e eu fico, meu Deus. Meu Deus, e as pessoas às vezes falam, não, tem que acabar logo essa quarentena. Tem que acabar logo essa quarentena. Eu falo, não, não é acabar a quarentena. Você precisa resolver os teus relacionamentos. Né? Você precisa exercer a amabilidade, né? O fruto do Espírito. Deus muda o teu relacionamento com os outros, não nos deixando mais sensíveis e mais amáveis. A gente está precisando de mais sensibilidade. As pessoas estão Precisamos de mais amabilidade, precisamos de sensibilidade uns para com os outros, né? E o convívio, né? O confinamento exige essa sensibilidade, porque senão você taxa as pessoas de chato, você taxa as pessoas disso, mas quando você entende, né? Você coloca a tua sensibilidade em atividade, você fala, não, né? Ele tá assim porque é assim, ela tá assim porque é assado, a criança tá assim porque ela tá agitada, ela tá acostumada a ir pra escola e agora ela tá presa, né? Então, é sensibilidade, amém? E aí você consegue exercer a amabilidade, pedindo para o Espírito Santo, tá bom? Seja amável. Seja amável, é ter convívio, tenha relacionamento com as pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionar-se, tem pessoas que têm dificuldade, né, de ter diálogo. Tem pessoas que não querem dialogar, irmãos, estão presos na mesma casa e não se falam. Estão presos na mesma casa, às vezes num cômodo pro outro, e não se falam, não se comunicam. Né? Isso não é comum, isso não é normal, amém? Isso também não é característico de quem tem fruto do Espírito. E cheio de gente achando que tinha. Meu Deus. Bondade. Efésios 4:32. Olha, a bondade é o ato de ser bom, tá? Ó, vamos lá. Efésios. Aqui. Pensa numa Bíblia cheia de papel. Lembra que eu falei que a Bíblia da pastora é cheia de papel? Cheia de anotação. Glória a Deus, eu entendo todas as minhas anotações. Efésios 4:32. Vamos lá. Se alguém, irmão, puder, é que eu tô só com um celular hoje. Se alguém puder ir escrevendo as citações que eu tô colocando, que é para que fique registrado aí na live e as pessoas que entrar possam saber do que é que nós estamos falando, tá bom? Então tá lá, Efésios 4:32, bondade, tá? Vou pedir para alguém aí me secretariar. Louvado, hoje eu tô sem Samara, hoje eu tô sem Mariene, eles estão tudo na festa da igreja. Né, minha filha, tá todo mundo lá, pastor, e eu fiquei. 4:32. Olha aí o que diz. Na outra página, vamos lá. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Então aqui, um versículo anterior, aqui ao 31,
ele diz assim, olha, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós, né? Mas antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós exercemos a bondade quando nós entendemos que todo o bem que Deus fez para nós, agora nós queremos externar este bem para outras pessoas. Olha que coisa linda. Então, entender cada coisa, entender cada fruto, né? Porque a bondade, olha só, Deus foi bom comigo. Deus foi bom com você, né? E o porquê que às vezes nós temos dificuldade de ser bom com as pessoas, né? Então nós temos que, quando nós entendemos, isso é ter o fruto do Espírito da bondade. Quando você entende que Deus foi bom com você, então você tem agora, né, por responsabilidade também de ser bom com outras pessoas. Lembra que eu falei na semana passada, eu falei do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? Perdoa as nossas dívidas. À medida que você perdoa, você também é perdoado, não é mesmo? E às vezes a gente acha que a gente quer o perdão de Deus, mas a gente tem dificuldade de perdoar, né? A gente quer misericórdia de Deus, mas a gente tem dificuldade de ter misericórdia de outras pessoas, tá bom? Então pratiquemos a bondade, entendendo que você serve a um Deus que é bom e que agiu de bondade para com a tua vida. Então você precisa ser bom com as outras pessoas, tá bom? Louvado seja Deus. Ó, simples ato de bondade. Aí, às vezes, aí você tá na quarentena, né? Você tá na quarentena, tá todo mundo em casa, aí o outro pede um copo d'água para você. Aí você fala, eu não, levanta e vai lá pegar. Cadê a bondade? Uma hora é você que vai pedir um copo de água, né? Então, pelo fato de estar todo mundo junto, né? Não quer dizer que você não pode agir de bondade, né? Longe, você tá mais perto, então, né? Age de bondade, vai lá e pega o copo com água, né? Oferece o copo com água, fala, Deus te abençoe, ainda abençoa. Amém? Louvado seja Deus. Fidelidade. Salmo 101, versículo de número 6, né? Os olhos do Senhor aprova os fiéis da terra. É isso que está escrito lá, tá bom? Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor aprova os fiéis da terra. Né? Então, o que é ter fidelidade? O que é ter o fruto, né? O fruto do Espírito, a fidelidade. É nós sermos uma pessoa que confia, né? Que inspira confiança, que confia em Deus e que inspira confiança para aqueles que estão à nossa volta, né? Isso é fruto, a pessoa, você pode confiar nela, né? Ela também confia em Deus, ela é fiel, olha isso. Quando nós deixamos de confiar em Deus, nós estamos sendo infiéis. Quando às vezes eu vou falar, mas filho, você não confia em Deus. Ah, eu confio, mas hoje eu não estou confiando não. É o momento da inconstância. É nesse momento que a gente é infiel com o Senhor, porque o Senhor quer que nós confiemos nele a todo tempo. O Senhor quer que nós confiemos nele a todo tempo. Ele é o nosso Pai, né? Ele é bom, né? E um pai em bondade, ele quer o bem para os filhos. Então, nós, a partir desse princípio de que ele é um Deus bom, é um pai, né? O nosso Abba Pai, né? Nós temos que confiar, temos que ter total confiança nesse Deus. E o confiar em Deus é o fruto da fidelidade. Né? O Senhor nos vê como fiéis na terra. Esses são fiéis, confia, né? Esse não me deixa. E às vezes a gente pratica a infidelidade com Deus, né? Por não confiar, por desistir, por contrariar. Olha isso, que forte. Fala, pastora, que forte. Ontem eu falei para vocês, né? Segura na cadeira, que a gente fez o estudo, né? De ontem, Deus deu um chacoalhão em nós. Então, assim, e hoje não tá sendo diferente, porque isso é
um confronto, né? É nós analisarmos. Às vezes nós achamos que temos, lembra que eu falei no começo do estudo? Achamos que temos e às vezes não temos, tá bom? Então o fato de hoje você acorda confiante, amanhã você já não confia mais, né? Hoje a tua mente, hoje o teu coração tá no Senhor, teu coração tá em Deus, né? E no outro dia você acorda totalmente sem confiar, eu não creio, né? Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou largar, Deus, não tá fácil. Tem pessoas que às vezes falam isso pra mim. Pastor, eu não tô vendo nada mudar, eu vou largar Deus, mas quem disse que você... Quem disse que precisa estar dando tudo certo para você permanecer com Deus? Né? Eu estava escutando a live agora, se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus não faz, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Amém? A nossa fidelidade para com Deus tem que permanecer a mesma. Nós não podemos ser fiéis pelo que Ele nos proporciona. E se de repente Ele não faz, você deixa de ser fiel a Ele. Não é mesmo? Amém? Então nós temos que permanecer fiel. Quando eu tive o câncer, eu emagreci 20 quilos, né? Alguns irmãos que estão aí sabem desse meu testemunho. Eu emagreci 20 quilos, caiu meu cabelo, né? Eu ficava sangrando dia e noite. E assim, irmãos, 3 meses de processo. Pensa num processo, 3 meses. E chegou um determinado momento, eu acho que eu tava tão entregue, assim, tão entregue a Deus, tão confiante. Deus me tratou de uma maneira tão profunda. Então, eu cresci. Cada processo que a gente passa com Deus, a gente cresce, né? E Deus está nos dando até oportunidade nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, para crescermos. Sabia, irmãos? Você sabia que tem muitas pessoas que estão decepcionando a Deus? Você sabia que Deus está provando o coração de muitas pessoas nesse tempo? Né? Porque se nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, e há uma permissão de Deus, há uma vontade permissiva de Deus sobre essa situação, não é? Senão Ele já teria retirado do meio de nós. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Eu confio que Ele tem poder para isso. Ele é um Deus poderoso, né? Olha aí a fidelidade. Eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele está no controle. Eu acredito que Ele não é um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus que estaria vendo Satanás saquear, Satanás, né? E não iria fazer nada. Não, irmãos. Tudo isso está no controle de Deus. Amém? Então, assim, e aí Deus permite essa situação, às vezes para ver onde é que está a nossa fé, onde está o nosso coração, né? Se vamos negá-lo, se vamos... E é nesses momentos, irmãos, que Deus nos prova, né? É nesse momento que Deus nos prova. Então, nós temos que realmente exercer. Antes de paralisar os cultos presenciais na igreja, o Senhor me deu a passagem de buscar Ele enquanto se pode achar. Haveria tempo em que muitos procurariam e não iriam encontrar. E depois o Senhor me deu os Salmos também 46, né? Que nós tínhamos que confiar no Senhor, né? Que o Senhor, Ele estaria no controle de todas as coisas. Ele que punha ter uma guerra, Ele que, né? Foi muito forte. Aí o Senhor colocou isso ao meu coração. Também acerca da reserva. Que as pessoas iam precisar usar as suas reservas. Irmão, preguei isso, mas com tanta graça, não é de mim não, foi para a glória de Deus. Deus me deu esta palavra, né, das 10 virgens, né, as 5 nessas, era necessário termos reserva. Nós buscávamos dia, nós buscávamos noite, nós estávamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, chama para pregação, você vai, chama para consagração, você vai, chama para vigília, você vai, né? Você 3 vezes ao dia para orar, a gente estava. E aí? E agora? Cadê toda essa reserva? Cadê os crentes que buscavam tanto? Aonde que está tudo aquilo que a gente se alimentou? Né? Pessoas abandonando fé, pessoas se apostatando, pessoas descrentes, pessoas... Meu Deus, eu falei, Jesus, agora é a hora de usar a reserva. Ele nos avisou que nós teríamos que usar a nossa reserva. Não é possível que a gente buscava tanto e não guardou nada. Então, neste momento de vale, neste momento de dificuldade, neste momento é que nós temos que colocar em prática, exercer aquilo que realmente
nós temos. Então, é muito forte. Irmãos, o que tem de pessoas se desviando? É sério, irmãos. Eu tô sem fé. Eu tô sem força. O irmão tá orando, não tô orando mais não. O irmão tá jejuando, não tô jejuando mais não. Irmão, uma pandemia que arrancou jejum, arrancou oração, arrancou... Falei, não. Falei, meu Deus, tu vai sucumbir. Tu vai sucumbir. Se tu parar de orar nesse tempo, você vai sucumbir. Se você parar de buscar nesse tempo, você vai sucumbir. Se você parar de se consagrar, você vai sucumbir. Hoje eu saí na rua, eu tive que sair, né? Fui resolver umas coisas, pus a minha máscara, né? Tudo direitinho, cuidei. Olha que eu já peguei o Covid e agora estão falando nessa segunda onda. E estão dizendo até que as pessoas que já pegaram, muitas pessoas não se imunizaram, né? O meu médico falou que eu não criei imunidade. A minha imunidade tá baixa, então eu posso pegar de novo. Então eu não estou, né? Porque eu não tô imune, mas eu tive que sair. A minha confiança tá onde? No Senhor. Não é? A minha confiança tá no Senhor, porque Ele é um Deus fiel. Amém? Eu tenho fidelidade nesse Deus. Eu confio nesse Deus. Eu sei que tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, tudo é permissível por Ele. Ele está no controle de todas as coisas. O dia é dele, a hora é dele, o tempo é dele, a terra é dele, é tudo dele. Nós somos dele, a glória é dele, é tudo dele. Quando eu estava nesse período do câncer, eu vou concluir para você, naquele dia, irmãos, foi no terceiro mês, no finalzinho do meu processo, eu tava quase sem cabelos, bem ralinho os cabelos, já magra demais. E eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor curar, o Senhor é Deus, porque eu te amo. Mas se todavia o Senhor não me curar, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Essa foi uma oração assim, irmão, muito genuína, uma oração muito verdadeira, eu estava preparada. Eu falei, eu não sou daqui mesmo, uma hora eu vou ter que voltar. Se for agora, Senhor, então tu me leva, né? Mas todavia, Senhor, eu não quero ser reprovado. Foi tão lindo que naquela noite o Senhor me curou. O Senhor falou, por causa da tua oração, receba a tua cura. Quando eu deitei para dormir, isso por volta de meia-noite, no outro dia eu estava com cirurgia marcada já para tirar a terça parte do intestino. Eu ia tirar uma parte do meu intestino, que eu tive no intestino. Eu deitei com essa oração, fiz essa oração e deitei. E aí o Senhor me visitou, o Senhor me deu uma visão de cura, de uma cicatriz. E eu ainda falei, Senhor, que cicatriz é essa? Ele falou, é a sua cura. Porque a sua oração me trouxe graça. Por quê, irmãos? Porque a minha fidelidade em Deus não estava condicionada ao tempo em que eu estava vivendo. A minha fidelidade em Deus não estava condicionada a se Ele me curar ou se Ele não me curar. A minha fidelidade em Deus, se Ele me curasse, eu ia continuar servindo Ele. Se Ele não me curasse, amém. Eu amei Ele como Deus. Amém? Quero que você entenda o que é fidelidade. Olha que coisa linda. Então tá faltando, irmãos. A gente está exercendo essa fidelidade? Não, porque nesses momentos agora de crise a gente está abandonando Deus, abandonando família, abandonando casamento, abandonando... Né? Então, cadê a nossa fidelidade? Amém? Então precisamos exercer isso. Só 2 para a gente terminar. Mansidão, Mateus 11, 29. Nós encontramos descanso para as nossas almas quando nós somos mansos e humildes. Ai, coisa linda, descanso para nossa alma. Oh, irmão, eu peço. Isso daí eu falo que eu peço. Isso aí eu falo que eu peço. Eu sempre falo isso nas lives. O povo fica, pastora, mas a senhora já tem. Eu falei, tem não. Falta ainda um pouquinho. Né? Então eu peço sempre para o Senhor mansidão. Né? Nós encontrarmos descanso para as nossas almas quando, né, quando nós somos mansos, a gente encontra descanso para nossa alma. Irmão, você aprende a descansar. Né? O trabalhar é dele, o descansar é nosso. Amém? Então, ser manso, a gente descansa no Senhor, a gente, né? Jesus, ele não respondia mal para ninguém. Olha, você não vai ver passagem nenhuma bíblica, Jesus rebatendo. Jesus não rebatia nada. Mesmo no momento ali, da morte, né? Mesmo ali no momento, e eles dizendo para ele se justificar, se justifica aí. Estão dizendo que você é rei dos judeus, é isso mesmo? Ele
calado. A Bíblia diz que como ovelha muda foi levado ao matador, porque ali eles estavam insultando ele, e eles queriam resposta insulta também, né? Então, a gente precisa, eu falo que tem hora que eu preciso ouvir mais, assim, só mais ouvir do que eu falar, sabe? Isso é ser manso, a gente ser mais ouvinte, né? Eu falo muito ainda, eu ainda acho que eu falo muito. Então, eu acho que ainda me falta, né, essa mansidão, tá bom, irmãos? Mas nós encontramos descanso para as nossas almas, ó. Tem pessoas que pagam mal com mal, eita, pegou. O mal você paga com bem, tá bom? Ser manso, a gente não pode responder à altura. Não leva desaforo para casa. Irmãos, eu peço mansidão só nesse sentido, tá? A gente aconselha, né? A gente é conselheiro, irmão. E conselhar pessoas não é fácil, não. Pastora Elisângela tá aí nos assistindo, né? Pastora Elisângela, não é fácil a gente conselhar, irmãos. Às vezes você pega a pessoa, você fica 2, 3 horas, 5 horas com aquela pessoa, você instrui, você ministra, você fala. Aí quando a pessoa dá as costas, ela faz tudo o contrário. Aí que eu não tenho mansidão, porque eu quero pendurar, entendeu? Eu quero pendurar, mas Jesus vai lá e visita a gente, né? Então, louvado seja Deus, amém? Mas no sentido de fazer mal para aquele que me faz mal, graças a Deus, irmão. Graças a Deus, amém? Eu entrego tudo nas mãos do Senhor, perdoo. Ó, irmão, só falta pisar em mim mesmo. Se quiser pisar, amém, né? Se Deus permitir, tá bom? Mas do contrário, irmão, ficar respondendo, porque eu não levo desaforo para casa. Eu falei disso ontem, né? Não levo desaforo para casa. Ai, meus 5 minutos. Ai, não sei o quê. Não. Seja manso e humilde, tá bom? Vai lá, domínio próprio. Acabamos, ó. Domínio próprio. Provérbios 29:11. Aí a gente fala da temperança, né? Da moderação. Domínio próprio é isso. É moderação. Ser moderado, né? Ter temperança, é ter equilíbrio. Domínio próprio é equilíbrio. Amém? Então, ele é um sinal de força. Como assim, pastora? Pessoas fortes têm domínio próprio. Ó, forte isso, né? Pessoas fortes têm domínio próprio. Porque não é fácil você se dominar. Não é fácil. Então tem que ser uma pessoa muito forte, ela é muito resistente. Pastora, para ter domínio próprio, irmão, meu Deus. Para ter domínio próprio tem que ser uma pessoa forte, né? É uma pessoa forte. Você lutar com o teu eu é a coisa mais difícil. Você lutar com o teu eu, irmão. O maior gigante da nossa vida somos nós mesmos. Às vezes a gente transfere isso para outras pessoas, né? Lembra? Eu falei do estudo da projeção, da cura interior, né? Falei isso daí, da projeção, né? Da cura interior. A gente precisa ter cura, a gente precisa ser curado. Às vezes a gente tem um problema, a gente sabe desse problema, né? Temos ciência dele e a gente projeta para outra pessoa. Você sempre culpa alguém, você sempre nunca é a gente, né? Nunca é a gente. Isso é o nosso eu que fala mais alto. Né? A gente nunca, que nem eu falar que eu preciso de mansidão, eu sendo uma pastora, tô falando disso em rede social, né? Dá a cara a tapa, nossa, a pastora fala que não tem mansidão, a gente tem que ser verdadeiro, eu tenho mansidão, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais, irmão, no que tange, né? Há tantas outras coisas, a gente precisa de mais. Então a gente tem que ser verdadeiro, até porque nós servimos um Deus de verdade, Ele nos conhece na íntegra, Deus sabe quem nós somos. Não adianta a gente fazer de bonzinho, né? Deus conhece a gente, Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar. Deus sabe exatamente como eu sou, Deus sabe exatamente como você é. Deus te conhece, tá bom? Às vezes a gente engana pessoas, mas não engana Deus. Deus sabe quem a gente é. Deus sabe que se pisar no teu pé, né? Meu Deus. Então, o domínio próprio, eu falo que é um sinal de força. Olha, o Espírito Santo me esclareceu isso. É um sinal de força. Coisa linda. Deus nos ajuda a agir com sabedoria. Deus nos ajuda a usar de sabedoria, A sabedoria vem de Deus. Não estou falando da sabedoria humana, tá bom?
Não estou falando de saber de conhecimento, mas o saber divino. Então, só tem sabedoria aquele que teme a Deus. Agora pegou. Aquele que teme a Deus, né? Não tem a passagem bíblica que diz que o temor é o princípio do saber. O temor é princípio da sabedoria. Então, nós só tem sabedoria quem teme a Deus, né? Então, você é sábio em atitudes, você é sábio em falar, você é sábio em agir, né? Você é sábio, você age com sabedoria, você faz tudo com sabedoria, porque você teme a Deus. Olha que coisa linda. E isso tem que ser forte. Você tem que ser forte. Domínio próprio é sinal de força. Marca isso aí pra mim. Domínio próprio é sinal de força. Se você tem esse domínio do seu eu, domínio da sua carne, domínio da sua vontade, domínio... Ah, irmão, Jesus tinha isso daí assim, ó, de íntegro. Quando ele sobe lá, quando ele tá lá no Getsemane, né? E eu encerro aqui. Quando ele tá lá no Getsemane, né? Ele estava ali passando pelo cálice da morte. Ele estava sentindo, né? Ele estava sentindo já, antecedendo ao cálice da morte. Ele sabia o que estava por vir, né? Sobre a vida dele. E naquele momento ele ora. Foi um momento ali que ele, né? Que ele entra em extrema agonia. Ele chama os discípulos e fala: eu estou agoniado. Ele estava agoniado por quê? Porque ele sabia que ele iria passar pelo cálice da morte. Só que naquele momento do desespero, porque o lado humano dele é que, né, falou, porque Jesus, irmão, ele não era, ele não veio em forma de Deus, ele veio em forma de homem, né? Tá lá no Evangelho de João, capítulo número 1, né? E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio em forma de homem, ele veio em carne. Então Jesus sentiu tudo que nós sentimos, Jesus tudo aquilo que um ser humano comum passou, Jesus sentia as mesmas coisas e ele vencia. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a carne, ele venceu o diabo, ele venceu... Ai, coisa linda, ai, tô me arrepiando. Ele venceu tudo. Então, por ele ser um vencedor, nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que você pode. Pastora, é possível uma pessoa exercer todos esses frutos? É possível. É possível. Jesus conseguiu, a gente também consegue. Se ele foi vencedor, nós somos mais do que vencedores. Então, domínio próprio é sinal de força. Naquele momento ali, Jesus ficava: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele sabia que era o cálice da morte. Afasta de mim, se possível for. Se possível for. E ali o céu já estava cerrado, irmão. O céu já estava em silêncio. O céu já estava já quieto, né? Porque tinha que se cumprir, né? Deus não deu nenhum tipo de resposta para Jesus. Então ali ele mesmo já se respondeu, né? Ele fala: se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus se rendia, né, a Deus, né? Jesus ali se rendia à vontade de Deus, né? A vontade de Deus soberana. Amém? Então, com isso, ele mortificou todo o eu, né? Toda a carne dele, ele mortificou, né? Então, domínio próprio é sinal de força. Vamos lá, ó. Você vai se examinar aí. Irmãos, vai começar a ajudar as pessoas. Vamos começar a ajudar o povo? Vamos ajudar. Pessoas que estão sofrendo dentro de casa, a gente vai começar a ministrar. Começa a ministrar o fruto do Espírito para ele, para ela. Às vezes pessoas que acham que tem e às vezes não está exercendo, não está tendo, não está, irmão, porque tá aqui, a Bíblia tá aqui. Então, pra gente não ser, pra gente viver, né, aquele que vive, né, exerce todo, né, o fruto do Espírito, ele tem uma vida plena, né, uma vida tranquila. Louvado seja Deus. Ai, irmã, coisa linda. Uma vida de confiança em Deus,
né? Sem os nossos anseios, sem os nossos medos, porque a gente confia 100% em Deus. Eu confio em Deus. Ele é o Deus da vida, ele é o Deus da morte, né? Ele é o Deus da vida. Então, essa situação não pode me atribular. Essa situação de pandemia não pode me atribular, né? Nasce quem ele quer que nasce, morre quem ele quer que morre. Então, amém. Eu sei que ele tem o controle nas mãos dele, da vida e da morte. Né? Ele que determina quem nasce, quem morre. Então, se chegar o nosso tempo, chegou. Né? Se chegar o tempo de não, então tá no controle dele. A gente faz a nossa parte, né? Mas quem cuida de nós, quem maneja toda a nossa vida, quem administra toda a nossa vida é Deus. Amém? Então, você vai compartilhando. A pastora Jéssica está aí, compartilha esta palavra. Irmãos, tem pessoas sofrendo, emocionalmente sofrendo, tá? Tem pessoas conturbadas, a mente desesperadora. Elas precisam ouvir esta palavra, elas precisam ser ministradas pelo Espírito Santo da forma com que nós fomos ministrados aqui. Elas precisam ter confiança em Deus, elas precisam em tudo, irmão, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu falo, irmãos, eu não estou trabalhando. Não estou trabalhando, irmãos. O médico não me liberou. Eu atendo um ou outro que é emergência, urgência, emergência, que eu não posso deixar ninguém com dor. Mas eu não estou trabalhando. Então, automaticamente, como que você paga? Mas eu estou confiando no Senhor. E olha, eu vou te falar, desde que começou essa pandemia, não tem faltado nada, irmão. De nada tenho falta. Sabe aquele louvor? Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta, porque Ele é o nosso Jeová Jirei, Rafá, é a coisa mais linda. Amém, irmãos? Então, a gente ama esse Deus, eu amo esse Deus, eu confio nesse Deus, a minha vida está no controle, né, nas mãos desse Deus, nosso Deus está no controle das nossas vidas, amém? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe aquilo que você precisa, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do já, Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o Deus soberano, irmão. E agindo Ele, ninguém pode impedir, tá bom? Louvado seja Deus, eu quero externar minha alegria, ó minha família chegando. Eu quero externar minha alegria, tá bom? Nesta noite. Quero louvar a Deus pela tua vida, agradecer por este momento que você se dedicou para esse estudo. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que Deus possa te visitar, que Deus possa, louvado seja Deus, te fortalecer, amém? Fortalecer o teu pensamento esteja firmado na palavra de Deus, que a tua vida esteja firmada, os teus pés alicerçados na palavra de Deus, amém? Soberano Deus eterno Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar e exaltar o teu santo nome. Eu quero, Senhor, meu Deus, aleluias, que o Senhor possa fazer da tua visitação sobre cada uma dessas pessoas que nos assistiram. Hoje começamos um pouco mais tarde, mas o nome do Senhor foi glorificado. Aleluias, eu creio, Senhor, aquilo que lhe apraz. Esta palavra não vai voltar para ti vazia, né? Mas antes ela tem um destino. Aleluia, ela vai alcançar corações, ela vai restaurar, ela vai fortalecer pessoas, ela vai levantar os caídos, ela vai trazer paz àquele que não tem paz, ela vai libertar os cativos, e o nome do Senhor, somente o nome do Senhor será glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus, tá bom? Boa noite para você e até amanhã. Amanhã nós estamos no mesmo horário, tá bom? 21 horas. Amanhã não tem atraso, tá? A pastora não tem live. Deus abençoe, ó. Fique com Deus, tá bom? Muito obrigada.